Então vamos lá. Primeiramente, boa noite. Então vamos lá aos recados. Então tinha esquecido de colocar para gravar. Primeiro, a enquete. Tá aí o link no chat. Então depois vocês logam com a conta do IFSP e preencham lá os dados do quem não fez ainda, né? Dessa enquete que é retorno ou não presencial. Então eles estão querendo saber o que vocês acham. Tudo bem? Isso daí vai ajudar na decisão do que vai ser feito. Se esse ano volta ou não. Tudo bem? Segunda coisa que eu preciso avisar. Semana que vem. Semana que vem tem feriados. Então, tem Aparecida, né? Dia 12. Tem Dia do Professor, Funcionário Público. Tem vários feriadinhos aí que eles juntaram tudo em uma semana só. Então, o nosso calendário, se vocês olharem, semana que vem não tem aula. Então, é uma semana que vocês têm de descanso. Para aproveitar, pôr a casa em ordem, descansar um pouquinho, fazer os trabalhos que estão faltando, etc. Tudo bem? Então, vocês vão ter uma semana para vocês organizar a vida. Além disso, na outra semana, sem ser a semana do dia 12, a semana do dia 18, então nós estamos falando dia 19 a 21, de 19 a 21 tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, por favor, depois se vocês se inscrevam para poder participar do evento, senão vão ficar com falta. Então, então vai cair exatamente vai ficar faltando bolo aí. Aí eu que deveria receber o bolo. Mas fala tudo bem. Meus parabéns adiantado, então, Ângelo. Porque nessa semana, então, nessa semana, nós vamos ter a Semana da Ciência Nacional de Tecnologia. Vocês vão receber o link para fazer as inscrições para as palestras e cursos que vão ter. Na aula de sexta-feira, vai ser normal. Então, a sexta-feira, dia 22, vai ser aula normal. Entenderam? Então, de terça a quinta, tem as palestras, tem a semana. Na sexta é aula normal. Sim. Então, só na sexta-feira vai ter aula. Porque na quinta é Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, que foi combinado é que todo mundo vai estar participando dos eventos. Faz parte do nosso calendário. Então, isso daí, a gente para as aulas e todo mundo se concentra nessas tecnologias, nessas palestras que o pessoal vai estar trazendo e discutindo novas coisas. Então, é uma hora de você fazer uma reciclagem, entre aspas, com novos conhecimentos. Então, semana que vem não tem aula. Na outra semana, terça, quarta e quinta, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Sexta-feira, aula normal. Todos entenderam? Entendi. Semana que vem sem aula, na outra só a semana lá da tecnologia e só na sexta com aula, é isso? Exato. Beleza. Ô, professor, uma dúvida rapidinho. Seu curso tem aulas práticas em laboratórios? Ah, Que se eu esse respondo? curso tem? É, Tem. tem? Beleza. Tem várias aulas em laboratório. Por exemplo, programação. Normalmente a aula é em laboratório. Dá para ser feito fora, mas geralmente é feito em laboratório. Ah, entendi. Mas sim, tem aulas em laboratório. Tem aula sim. Ele tem algumas aulas são feitas em laboratórios. Quando vocês estão em aula presencial, a aula é feita em laboratório. Até essa aula de SO, geralmente eles acabam instalando em laboratório. Não falar assim, precisaria, não. Porque a gente está vendo aqui a aula laboratório. Por que eles falam laboratório para SO? Para você poder fazer essas pesquisas. Então, quando tem essas pesquisas que eu passo para vocês fazerem, se não tiver um computador, como é que vocês fazem? Entenderam? Então, essas aulas que eu passo as pesquisas para vocês. O sistema operacional, vamos lá, vamos reunir para fazer alguma coisa. Vamos falar sobre o sistema operacional tal. Todas essas pesquisas são feitas em laboratório. Então, normalmente elas estão dentro da sala de aula, eu dou um tempo na sala de aula para todo mundo se reunir e fazer na sala.
Então, por isso que normalmente é ensalada em laboratório. Então, essa aula geralmente fica em laboratório. Mas sim, tem várias aulas que são em laboratórios. O Christian, que você chegou depois, eu passei um aviso, passei um link aqui para vocês de um formulário que o Bica deixou para poder decidir se vai ter retorno presencial ou não das aulas esse ano. Então, para os alunos decidirem o que vocês acham melhor. Tudo bem? Uma votação. Então, por favor, preencham lá o formulário. Eu coloquei o link aí no chat para vocês decidirem se vocês querem ou não voltar esse ano presencial. Esse é o primeiro recado. Segundo, semana que vem não tem aula, semana de saco cheio. Então, nós adiantamos alguns feriados e juntou tudo numa única semana, para vocês terem uma semana de folga, entre aspas, né? Uma semana de descanso, que vocês possam colocar a casa em dia. Então, é a semana que vem. E na outra semana tem Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, de terça a quinta-feira. Então, por favor, depois vocês vão receber um e-mail com isso daí. Façam a inscrição para as palestras. Tudo bem? E lembrando que depois, na sexta, dia 22, é aula normal. Não vai ter diferença nenhuma. Vai ser aula presencial igual essa daqui. Joia? Pronto, dados os recados. Vamos lá, então, para as apresentações. Vamos lá para os grupos. Grupo do WebOS. Quem que é? Eu, professor Gabriel. Gabriel Nascimento. Mais Isso. alguém? Não, só eu, professor. Só eu. Já está como apresentador, já pode ir preparando aí. Enquanto Ok. isso, eu vou colocando do Tizen também. Quem que é do Tizen? Oi, professor, sou eu, Tyson. Guilherme Pérez. Eu vou deixar você já como apresentador para a hora que ele terminar, você é o próximo. Pode Mais crer. alguém, Guilherme? Não, só eu mesmo. Beleza. E Oracle Solaris. Oracle Solaris. Tem ninguém? Não, acho que é eu e o Joaquim, professor, mas acho que o Joaquim não tá aí. Vamos ver se ele chega até lá. Tranquilo. E o EROS. O EROS. Não? Depois a gente vai vendo aí conforme o pessoal vai chegando. Beleza? Com vocês a palavra, boa apresentação. Obrigado, professor. Que eu vou apresentar, sou o Gabriel, né? Vou apresentar sobre a WebOS 5, né? O sistema operacional que hoje em dia é das Smart TV da LG. Nossa, aqui, a história dela é um sistema operacional que foi desenvolvido pela Palm, continuado pela HP, depois da HP comprar a Palm. Em 2013, a LG comprou, né, a SO e remodelou totalmente para usar nas Smart TV. O funcionamento dela, do hardware dela. Sendo a ABS, este sistema operacional exibe suas interfaces de aplicativos de um modo diferente, usando em suas execuções os sites dos aplicativos, o HTML dos mesmos. Sua navegação fica limitada ou nula sem o uso de internet na TV. O hardware, né? O SO foi desenvolvido com base no Linux. Ela é praticamente um pequeno computador dentro da TV, assim incluindo processador, placa-mãe, memória RAM, armazenamento interno, entre outros componentes. Aqui. Vantagens e desvantagens da WebOS. A interface é uma das características mais elogiadas da plataforma, tem cores muito intuitivas, o visual muito moderno, com poucos menus, né? Tudo que o usuário precisa está disponível na tela. Sua velocidade também é muito comentada por ser muitos poucos travamentos. O software fica 60% mais rápido, o aplicativo muito mais rápido. Também é um sistema multitarefas. Ele tem um ótimo funcionamento, né? Permite multitarefas. E
E com vários comandos normais da TV, você consegue abrir um aplicativo, sai, abre outro, volta no outro, e assim simultaneamente. As desvantagens, né? A loja de aplicativos, ela é bem limitada, ao contrário da Android TV, né, que seria a concorrente de frente. A outra loja oferece muito mais aplicativos, sendo que a WebOS tem os aplicativos bem limitados. O navegador dela também apresenta bastante lentidão, né? Por ter um alto impacto na navegação. Tem algumas configurações também que tem um difícil acesso ali, você tem que dar uma pesquisada antes para conseguir fazer algum ajuste que pode consumir um pouquinho de tempo dos usuários, né? Vou passar aqui. Detalhes dela. O sistema de entrada e saída. Os componentes de entrada e saída são bem similares ao de um computador convencional, adicionando duas entradas, uma para o sinal de TV e a outra para um aparelho externo de TV a cabo. A segurança do sistema operacional é ativada nas configurações da aba de segurança após definir um código PIN. O usuário consegue bloquear os canais, entradas, aplicativos, programas de TV, sendo acessado somente depois de colocar a senha definida. O deadlock dela raramente acontece numa TV, pois seus processos são bem simples e rápidos. Um procedimento que não é normal, mas todo mundo faz assim, acontece alguma coisa, desliga a TV, tira da tomada, entendeu? Coisa muito simples. Uma das características mais inovadoras foram que misturaram, né, colocaram dentro da TV um sistema operacional. E isso foi uma inovação, né, no ramo de TV, com conexão à internet, muito mais ferramentas dentro de uma tela enorme, né? Uma tela enorme. A limitação aparente é o hardware utilizado, porque quanto mais qualidade de hardware você quer ter, mais espaço disponível você precisa. Portanto, é muito difícil, né? Hoje, o que mais as TVs podem ter é ser bem fina e grande a tela, né? Mas na lateral ela ser fina, né? É bem importante isso. É que eu vou mostrar um pouco o sistema de arquivos. É bem simples e fácil. Após já estar com o dispositivo externo plugado, entra na guia de usuários, acessa arquivos de outros dispositivos, assim na próxima interface de vida mostra um menu com todas as entradas. Aí você procura o dispositivo que você conectou e já tem o acesso inteiro dentro do que pode querer, né? Algumas fotos da interface, né? É bem simples, ó. Você vai pro lado, acha o que quer, volta, não tem segredo. Algumas referências de alguns sites que eu achei. E foi isso, professor. Legal. O WebOS, pessoal, ele alguma coisa. É um sistema operacional que você encontra na todas as televisões da hoje da LG, você tem esse sistema rodando. Então, é um sistema bastante utilizado hoje. Ele já é consolidado no mercado. Existe ainda, o problema não é igual o Android, que tem uma vasta gama de aplicativos, mas não é só ele que tem esse mesmo problema, porque o Tizen, a gente vai ver depois, também tem o mesmo problema. Ele não tem uma loja igual ao do Android, não tem ou igual ao do Apple. Eles são reduzidos a quantidade de aplicativo, principalmente porque são poucas coisas que você consegue rodar numa TV. Então o cara pensa nisso aí, o que eu posso rodar na TV? Não dá para fazer um sistema de vendas na TV, mas você vai ter Skype, então as televisões da LG tem algumas que você coloca via USB uma câmera, você compra a câmera específica,
e consegue rodar Skype nela, você tem browse, você tem esses programinhas de televisão, por exemplo, Netflix da vida, Star, etc., aí, que são os maiores aí players do mercado. Você tem os aplicativos deles, tem um ou outro jogos, então basicamente é isso que vem na Play Store deles, né? Entre aspas, né? É o que você consegue colocar lá dentro. Ok? Alguma dúvida? Nenhuma? Acho que Então, não, professor. próximo grupo. Deixa eu parar de compartilhar. Tizen. Oi, professor, já vou compartilhar a tela aqui. Você tá enxergando aí? Tá dando para ver, professor? Tá sim. Boa apresentação. Obrigado, agradeço. Bom, então, boa noite para todo mundo, né? Meu nome é Guilherme e basicamente eu vou falar sobre o Tizen OS. Então eu vou começar dando uma breve explicação sobre o que é o sistema Tizen. Então basicamente ele é um sistema operacional que foi lançado no dia 5 de janeiro pela Samsung. Então ele foi criado como uma maneira de suprir as partes que tinham interesse em um ecossistema de dispositivos móveis e que se pudessem se conectar, o que beneficiaria não só os dispositivos, os criadores de dispositivos, mas as operadoras móveis e os desenvolvedores também. Ele é criado com base em Linux, tem a arquitetura ARM, x86 e um núcleo monolítico. Além disso, ele também é desenvolvido em open source, o que ajuda os desenvolvedores a criarem mais aplicações, e isso é uma fonte muito positiva porque mantém o sistema operacional vivo por muito mais tempo. Então, basicamente, o sistema ele é separado por perfis, que se adequam a diferentes dispositivos, como por exemplo a gente tem ali nas imagens o mobile, um smartwatch, mas então basicamente eles são o Tizen IV, que é para veículos, o Tizen Mobile, o Tizen TV e o Tizen Wearable, que eu não sei falar muito bem, mas é basicamente para usáveis como relógios. Então, a partir do Tizen 3.0, todos esses perfis eles foram construídos em cima de um mesmo sistema compartilhado, que é nomeado de Tizen comum. Basicamente, a gente pode dizer que apesar dele estar em vários dispositivos, o suporte para a multiplataforma dele é muito forte, o principal foco da Samsung para ele é em Smart TV. Contudo, com o passar do tempo, ele vem ganhando cada vez mais espaço no mercado por conta da versatilidade. Então, ele pode ser executado em dispositivos como dispositivos mobile, multimídia em carros e, ultimamente, até mesmo em geladeiras inteligentes. Então, vou passar aqui. Opa, peraí. Então, basicamente, eu vou falar um pouco sobre a história dele. Então, apesar de parecer novo, o Tizen ele já existe há algum tempo. Ele surgiu de uma evolução de um antigo sistema chamado BADA. Esse sistema foi utilizado pela Samsung em alguns de seus primeiros smartphones. Antes mesmo do Android existir, alguns smartphones, como o Samsung Wave, eles rodavam o sistema BADA. A Samsung também chegou a fazer uma linha de telefones com o Tizen, apesar de não ter feito grande sucesso, eles conseguiram lançar no mercado e teve uma popularidade mediana, que são os modelos Z1, toda a linha Z, né? Então o Z1, o Z2, o Z3 e o Z4. Vou passar. Então, basicamente, o Tizen nas TVs, que são o principal foco da Samsung. Então, apesar de estar presente em diferentes dispositivos, atual foco da Samsung é o sistema Tizen na imersão das televisões da marca. Atualmente, a Samsung está entre os maiores vendedores de televisores do mundo, o que apenas reforça a força desse sistema. Tendo em vista que é o principal sistema, o sistema operacional que faz toda a televisão se tornar um ambiente inteligente e confortável para o usuário. No atual momento, o Tizen oferece, além de conectividade Wi-Fi e Bluetooth, uma loja com mais de 400 aplicativos, entre eles estão serviços de streaming como filmes e séries, redes sociais, aplicativos de videoconferências, jogos e um navegador para a internet. O sistema atualmente ele disputa no mercado
com os concorrentes como o Android TV, disponível em aparelhos da Sony e da Philips, e o WebOS, presentes na televisão da LG. O gerenciamento de memória. Então, o Tizen, assim como outros sistemas operacionais, ele entra na categoria de sistemas embarcados para diferentes dispositivos. Eles se assemelham bastante aos sistemas operacionais em tempo real, que são normalmente os do computador, mas eles possuem algumas limitações de memória e energia. Então, para achar um pouco sobre esse gerenciamento de memória, eu usei o arquivo que chama Tizen para desenvolvedores e fabricantes das plataformas, que ele está disponível no site oficial da Tizen, e basicamente lá eles falam que o gerenciamento de memória do Tizen, eles mantêm os processos e os recursos usando cgroup, que é basicamente um recurso do kernel do Linux que limita e contabiliza e isola os recursos de uma coleção de processos. Então, se um processo ele for movido para o primeiro plano, o grupo de processos é movido juntamente com o cgroup para o primeiro plano. Então, de acordo com a política de grupo, a prioridade do processo é promovida para reduzir a possibilidade de que o processo seja eliminado em uma circunstância de pouca memória. Então, se a memória do sistema chegar a uma memória baixa, um limite baixo, o kernel notifica os recursos e ele recupera o grupo de segundo plano para tentar obter uma memória livre. Se os recursos ainda falharem em obter a memória livre, ele tenta matar um processo de vítima que tem a maior pontuação OOM, Score, ADJ. Eu pesquisei um pouco sobre isso, mas eu acabei não entendendo muito bem, então eu prefiro não arriscar falar alguma bobagem. Então, tratamento de entrada e saída. O Tizen ele possui um sistema de gerenciador de dispositivos que fornece a interface para controlar todos os dispositivos conectados em diferentes formatos, como mudança de luz de fundo de LCD, aplicativos de hibernação, sensores, displays, entre outros dispositivos. Ele também tem um gerenciador de USB, que define as configurações do USB para conectar ao PC e monitora os hosts de USB externos, como teclado, mouse, câmeras, armazenamento e impressoras. Então, sistema de arquivos. Basicamente, atualmente, o Tizen ele adota um sistema de arquivos chamado ext4, que é um sistema de arquivo de registro para Linux. Então, ao contrário do Android, o Tizen não usa Rendisk e IntraMFs, que é um sistema de arquivo raiz que é incorporado ao kernel e carregado no estágio inicial do processo de inicialização do sistema operacional. Os sistemas de arquivo VFAT podem ser usados para um cartão SD externo nos diferentes dispositivos da marca, contando com uma API que permite que você gerencie todos esses arquivos e passa de um sistema de arquivo de dispositivo. Além disso, ele também pode fornecer acesso às partes não restritas do sistema de arquivos, que são representados como locais de raiz virtuais. Então, a segurança do sistema. Então, basicamente, a segurança do sistema Tizen ela é dividida em duas etapas. O sistema é responsável pela implementação de segurança em todo o sistema operacional, e ela consiste numa segurança de plataforma. Então, basicamente, ele usa o SMAC, que seria o Simplified Mandatory Access Control in Kernel. Então, de forma básica, o SMAC ele tem um controle sobre todos os recursos que têm privilégios em toda a parte geral do aplicativo. Ele define 3 componentes básicos: sujeito, objeto e tipo de acesso. Então, o sujeito representa o domínio do processo, o objeto representa o domínio do recurso, por exemplo, se ele é um arquivo de processo, se ele é um IPC, rede e assim por diante. E o tipo de acesso é o parâmetro da operação que o sujeito deseja fazer. Então, basicamente, seria um processo simples, como ler, escrever, executar, ou algum processo um pouco mais grande, por exemplo. Então, ele também possui um antivírus, que seria o CSR Framework, que seria o Content Screening and Reputation, que basicamente consiste em uma segurança de conteúdo e plugin, que permite que o módulo que chama os aplicativos faça uma varredura de todo o conteúdo presente nesse aplicativo, incluindo os dados e todos os arquivos presentes. Então, além de proteger o usuário contra as ameaças de malware baseada em web, que seria a parte do Reputation, ele também faz explorações do navegador contra roubos de identidade. Então, a interface com o usuário. Então, o Tizen ele possui diferentes layouts e diferentes interfaces com usuários, porque ele está presente em vários dispositivos. Então, aqui eu separei basicamente 2 interfaces que eu achei bem interessante de mostrar, que seriam as principais, atual, né, pelo menos, que seria a do mobile e a da TV. Então, tecnologias únicas. Então, eu separei aqui 3 básicas, 2 da TV e uma que é para desenvolvedores. Então, basicamente, nós temos o One Control,
que é basicamente um controle remoto que ele se integra ao sistema operacional e ele pode reconhecer dispositivos conectados no televisor, como por exemplo home theater, Blu-ray, etc. Então você só precisa de um único controle e pode dispensar todos os outros, o que faz toda a experiência de usuário ficar bem mais fluida. Então o Samsung Smart View, que ele é basicamente um hub para se conectar com outros dispositivos eletrônicos, ele consegue integrar outros aparelhos de TV, dispositivos como smartphones e tablets, e ele reconhece aparelhos da Apple e os que operam sobre o sistema da Microsoft, o que torna toda essa integração e a utilização dessas funções bem mais simples e fácil de ser utilizadas. E por último, o Tizen Studio, que é basicamente ele é o que eu achei mais interessante daqui. Então, basicamente, ele é um software que permite uma instalação bem mais fácil e fluida de do sistema operacional para todos os dispositivos que você tem que sejam compatíveis. Ele reduz o tempo de download e faz com que isso seja bem mais simples e acessível ao usuário. Então aqui basicamente algumas fotos. Então suporte para multiplataforma. Então aqui eu separei bastante, porque eu acho que de longe esse era o original plano da Samsung. E esse também é um dos pontos mais fortes do Tizen. Porque além dele ser multiplataforma, todas as versões dele, pelo menos até onde eu pesquisei, em todos os dispositivos elas são bem conectadas e fluidas. Então, em relação ao Tizen, a Samsung já vendeu mais de 300 milhões de televisores e monitores, entre outros produtos movidos a Tizen de 2015 a 2020. Então, somente no ano passado, houveram mais de 190 milhões de utilizadores da TV inteligente Tizen OS, presentes em mais de 197 países. E aqui uma lista, né, dos dispositivos que carregam Tizen. Então tem smartwatches, smart TVs, dispositivos multimídia para automóveis, câmeras e outros usáveis. Então basicamente aqui as limitações da plataforma. Além das limitações de hardware, o Tizen ele tem posso dizer, uma fama assim, de ser um pouco bugado. Então basicamente uma das maiores reclamações dos usuários são os bugs e as vulnerabilidades internas que podem causar invasões e outros erros. Então, basicamente, se eu não me engano, em 2018, Andrei Karpov, que ele é fundador de uma empresa chamada Program Verification Systems, juntamente com sua equipe, descobriu centenas de bugs em um único dia no projeto Tizen. Então, em entrevista, ele disse que se ele conseguisse extrapolar os resultados, a equipe dele podia detectar e corrigir cerca de 27 mil erros do Tizen. Ele disse isso em entrevista. Então, após a repercussão, a equipe responsável pelo Tizen foi contatada, porém a Samsung recusou qualquer tipo de colaboração. Algum tempo depois, a Mihai Neiderman, que é outro profissional de segurança, ele revelou pelo menos mais 40 falhas no código do sistema operacional, o qual se referiu como o pior código que eu já vi na vida. É como se o Tizen tivesse sido programado por universitários. Então, depois de todo esse vazamento e dessa exposição ao público, a equipe da Tizen, juntamente com a Samsung, afirmou que ia levar a segurança que leva a segurança e a privacidade muito a sério e que passaram a ouvir mais não somente os pesquisadores, mas também o público. E aqui algumas referências. Basicamente é isso. Legal. Tizen é um excelente sistema operacional, viu, pessoal? Para televisão, ele é bem legal. Eu não sei quanto à parte de segurança, se eles corrigiram todos os bugs que tem, mas eu tenho, por exemplo, tanto a televisão a Smart TV da LG como da Samsung. Eu acho o sistema muito melhor da Samsung do que Tizen, né? Muito melhor que o WebOS. Então eu tenho os dois e eu falo para vocês que eu prefiro da Samsung. Eu acho ele muito mais fluido. E uma coisa que você falou ali que é fantástico é esse One Control, que é um controle que praticamente não tem nada, é um controle desse tamanhozinho assim, que tem meia dúzia de botão que controla tudo. No único negócio, você não precisa. Ah, mas não acessa todos os recursos. Ele só acessa o recurso básico, mas depois que você configurou, por exemplo, vamos supor que você ligou um home theater na sua televisão. Aí, o home theater tem um monte de configuração. Por esse controle, você não vai fazer esse monte de configuração. A única coisa que ele vai fazer vai ser ligar e ajustar o volume, que é o que precisa. Depois que você já ligou o home theater, já está configurado, você não vai ficar configurando toda hora.
Então, o que que ele faz com esse controle? Quando você liga a TV, ele pega a última configuração. Ah, era para ligar o home? Ele já liga e o volume passa a ser o volume do home, não o volume da TV. Se você deixar o home desligado, o volume controla a TV. Então, eu achei bem legal isso daí. Se acostuma e praticamente você não usa mais outro controle. Você fica com um único controle que praticamente é meia dúzia de tecla e é o suficiente. Depois que regulou, você não precisa ficar apertando 200 mil botão. Então, isso é bem legal. Eu acho show de bola da Samsung. É uma bola dentro, porque eu tenho os outros controles aqui da minha televisão. A própria da LG, a outra que era Samsung também, que é um controle desse tamanho, lotado de botão lá, só presta para encher o saco. Tudo bem? Então eu acabo não usando e uso esse daí que é o mais simples, a bateria dura mais, inclusive. É legal. Eu gostei realmente. E a Samsung foi, em algumas coisas investíveis, por exemplo, ela é referência. Tanto que a- o Google fez um acordo com ela agora com o último celular. A parte do código do Google, do Wear, do que a gente vai ver aqui, do Wear, o Wear OS, ele tem parte do Tizen lá dentro. Por quê? Porque os dois são Linux, no final das contas. Mas tinha muita coisa legal que, principalmente para celular, para relógios, né, vestíveis, funcionava melhor no Tizen do que no próprio Google. Apesar da loja da Google ser maior, o Tizen, alguns aplicativos funcionavam melhor no Tizen, né, do que no próprio Google. Um exemplo, aquele aplicativo de carro, né, Uber. O Uber no Tizen funcionava muito melhor do que o que funcionava no Google. Então, ela fabrica, ela se preocupa com muita coisa ali. É bacana, a interface continua legal. Talvez para os relógios, ela vai, como ela fez um convênio com a Google, ela está usando o sistema do Google agora, o Wear OS, nos dispositivos mais novos, mas vai continuar com Tizen ainda nas televisões, nas geladeiras, etc., que ela já tem os projetos prontos. Que ela não precisa ficar instalando um monte de tranqueira. Na geladeira você não vai colocar um programa de corrida, por exemplo. Ninguém vai correr com uma geladeira nas costas. Então, como ela já tem algumas coisas prontas, para livro de receita, pesquisa na internet, Netflix, essas coisas, você pode até assistir na sua geladeira. Se você quiser estar na cozinha e quer assistir um seriado, você vai poder. Tem uma tela na sua geladeira, você consegue fazer isso. Ou fazer uma pesquisa. Como ele tem o Bixby, você pode utilizar o comando de voz e pedir para, no caso do Tizen, né? Pedir para fazer busca na internet. Então, você pode pedir uma receita, por exemplo. Você não precisa digitar. Você pede, quero uma receita de tal coisa. Ele busca, mostra as opções, você só clica em cima e ele abre a receita. Então, você pode, por exemplo, numa geladeira, tá com a receita aberta lá, você vai fazendo as coisas, vai lendo, já vai pegando a coisa dentro da geladeira e já vai jogando. Então, qual o melhor lugar para ter essa tela? Na própria geladeira. No fogão não dá, porque o fogão é quente. E outra, geralmente o fogão não está colado na geladeira, então não vai engordurar a tela do seu computador, da sua geladeira, né? Então, é um local bem interessante. Enfim, é um sistema operacional bem bacana. Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo? Próximo grupo, então, Solaris. Tá aí? Acho que tá somente eu aqui, professor. Então, Jonathan. Vamos ver se depois ele chega aí, Jonathan. Tranquilo. Se não chegar, aí você vai ter que apresentar mesmo. Bem, eu vou dar mais um tempo aqui e ver se aparece. O Wear OS. Wear OS, não tem ninguém aqui? Vai estar aqui. Ecom Station. Antigo S2. Então, aqui, professor. Oi. Então,
Tá lá. Vitor Nogueira. Tá lá. Deixa eu colocar aqui. Vitor Nogueira, tornar apresentador. E quem mais? Vinícius, eu. Vinícius Martins. Isso. Tornar apresentador. Tá liberado. Tá. Deixa eu apresentar aqui. Quem perguntou o número do grupo? Grupo 12. Ah, não. Grupo 13, desculpa. É o do Econ Station. Tá conseguindo ver, professor? Tô. Tá no slide da introdução. Beleza, perdão. Vou mudar aqui. E aí, beleza. Pode começar aí, Vini. Boa apresentação. Obrigado. Boa noite, sou Vinícius. Nosso trabalho é do Econ Station. É isso, pode passar pro próximo. Vitor? Eu já passei já. Não passou aqui, não. Não? Não. Agora foi. Vixe, peraí, deu um bugzinho aqui. Coloca a apresentação de slide. Problemas técnicos. Tá normal. Alô? Aconteceu alguma coisa aí? Ele não deu notícia até agora. Mas será que caiu a internet dele? Não sei, eu acho que foi o computador mesmo. Às vezes o computador reinicializou. Alô? Alô? O bot deu uma leve reiniciada do nada, mas estamos aí. Eu imaginei que fosse isso, né? Quase certeza. Nossa, que coisa, mano. Tava aqui assistindo as apresentações tranquilo. A chegar a minha vez. Tá, eu vou compartilhar a tela ao invés de só a janela, então. Beleza. Porque provavelmente por isso que não tava dando a apresentação. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá. Pode ir lá, mano. Acho que agora não vai cair, não. Pode ir pro próximo já. Slide. O Econ Station é um sistema operacional feito na arquitetura 32-bit. Ele foi baseado no S2. Basicamente, ele foi tirado do S2. Foi desenvolvido pela Serenity Systems. E foram vendidas aproximadamente 40 mil cópias. Pode passar pro próximo. A Serenity Systems licenciou o sistema operacional S2 no final de 2000. O software é vendido sob o nome de produto de Econ Station e a licença não fornece acesso ao código-fonte do S2. Ele não é open source. O primeiro lançamento foi em 2001 e era baseado no Convenience Pack 1 do S2, complementado com software útil de terceiros. O Econ Station 1.1 foi publicado em 24 de 5 de 2003 você pode escolher entre usar o sistema básico, que só tem os programas padrão, ou a versão estendida, que vem com um monte de programa junto. A interface do usuário foi aprimorada nessa nova versão, foi adicionado o driver e uma
atualização opcional para a função de servidor, que tinha com base o S2 Warp Server, que serve para comércio. Em dezembro de 2004, o PlayStation 1.2 foi lançado, e agora dá para usar até 4 GB de RAM. E ele suporta um hardware melhor. O PlayStation 2.0 foi concluído como versão final, após um longo período de desenvolvimento em maio de 2010. E agora dá para selecionar entre dois sistemas de arquivos, que são o HPFS e o JFS, durante a instalação do sistema operacional. O HPFS suporta volume de até 64 GB e arquivos com um total de 2 GB cada. E o JFS moderno de até 2 TB e tamanhos de arquivos. O suporte para dispositivos de hardware foi estendido e melhorado, incluindo HDA áudio, dispositivos USB, a CPI e modernos processadores multicore como o Intel Core Duo. Maior compatibilidade para placas gráficas, placas de Wi-Fi e de rede muito melhor, que já vinham com os drivers incluídos. Bom, como o trabalho é muito baseado no S2, porque com o stage foi um pouco difícil de achar informações, a gente quis fazer um slide mais sobre o S2, para pegar um pouco como base. E o S2 era um sistema operacional que foi criado pela IBM, em parceria com a Microsoft. Teve seu desenvolvimento começado em 1985 e foi lançado pela primeira vez em 1987. Era utilizado em alguns caixas eletrônicos no museu e usado pela MTA para fornecer energia aos elementos do famoso sistema de metrô de Nova York. Teve seu encerramento no ano de 2001, após o sucesso de vendas do Windows 95, porque em comparação com o Windows 95, o sistema de marketing da IBM era bem ultrapassado. Então, o sistema teve um fim triste, porque apesar de ser um sistema muito bom, ele perdeu no marketing. E ele foi a primeira e única reaça mel do Windows, porque ele tinha o poder de rodar aplicativos do Windows melhor do que o próprio Windows. Pode passar. Agora um pouco de informação sobre o QueenStation. Primeiro, o gerenciamento de memória. Toda a memória do computador possui um endereço atribuído a ela. O processador usa esse endereço para recuperar ou alterar o conteúdo da memória em um local em particular. No S2, toda a memória é acessada usando o seu endereço de 32 bits, limitado a 32 bits, e esse endereço de 32 bits permite até 4 GB de endereçamento direto. Existem dois esquemas para acessar a memória do computador: o plano, usado no S2, e o segmentado, usado no DOS e o Windows 3.11. No modelo de memória plano, a memória está totalmente disponível ao processador e pode ser acessada diretamente. Os endereços são sequenciais, de 0 a 2 elevado a 32 menos 1, 4 GB. No modelo de memória segmentado, a memória total é dividida em segmentos de 640 KB. Um aspecto importante nessa diferença no modo de gerenciar a memória é que no S2 o limite de 640 KB é inexistente. Observe que isso se refere a um sistema operacional dos anos 80, o que dá a exata noção do quanto ele já era avançado na época. O S2 é um sistema multitarefa preemptivo, ou seja, capaz de processar diversos programas concomitantemente ao mesmo tempo. Ele foi desenvolvido desde seu início para ser um sistema preemptivo, e essa é uma das grandes de suas vantagens, que na época era um bom avanço. O sistema preemptivo divide o processador e a RAM da máquina entre os programas de modo que todos fiquem com o suficiente. Diferente do modelo cooperativo de multitarefa, os recursos são totalmente administrados pelo sistema operacional, não podendo ser afetados pelos aplicativos. O S2 roda aplicativos de até 16 bits, em áreas isoladas na memória, protegendo assim cada um do comportamento falho dos outros. No caso de um programa de console, dedicar um thread separado para aguardar cada fonte de eventos dificultava a liberação adequada de todos os dispositivos de entrada antes de iniciar outros programas da mesma sessão. Como resultado, os programas de console geralmente precisavam teclado e mouse alternadamente, o que resultava em desperdício de CPU e em muita reatividade irregular, característica da entrada do usuário.
No S2 3.0, a IBM introduziu uma nova chamada para esse problema específico. Vou tentar consertar. Agora é o Victor. Eu vou continuar falando sobre as informações do Icon Station. O sistema de arquivos dele, como já foi citado, é o JFS e o LVM. Vou falar um pouquinho sobre eles. JFS, ou Journal File System, é um sistema de armazenamento criado pela IBM. Trava arquivos abertos e outros aplicativos não conseguem editá-lo, mas o espaço bruto não é travado, podendo ser ocupado, editado por vários aplicativos ao mesmo tempo, podendo causar erros na base de dados. O LVM, ou Logical Volume Manager, serve para alocação em massa e é flexível, sendo mais eficiente em editar e utilizar o espaço físico do disco, capaz de criar volumes variáveis dependendo dos requisitos, facilidade no backup, possibilidade de criar e manusear partições. Sobre a segurança do sistema, segundo o site oficial do Icon Station, é difícil para qualquer vírus de computador causar dano a um Icon Station. Vírus que entram em um Icon Station são, na maioria dos casos, completamente inofensivos. Por isso, não há necessidade de comprar um antivírus. Também vem com antivírus nativo no próprio sistema. Tem proteção contra hackers da internet, porque a maioria das portas TCP/IP são fechadas por padrão contra ataques externos. Também possui um firewall, que pode ser ativado para segurança extra. Essas são algumas fotos das interfaces com o usuário, né? Aqui a gente tem do lado o sistema de arquivos rodando. Do lado direito, o Excel, né, da época, e o SimCity 2000. Aqui no lado esquerdo, a gente tem o Firefox. É bom lembrar que o Icon Station ele vinha integrado com o Firefox. É como o Windows vem com o Edge. Hoje em dia, por exemplo, o Firefox vinha com o Icon Station, como também o Mozilla Thunderbird, que é um gerenciador de e-mails, né? E no lado direito, o player de vídeo do Icon Station rodando. Tratamento de deadlock. O Icon Station usa, como o Unix, a chamada multitarefa preventiva, o que dá ao usuário a oportunidade de executar várias tarefas diferentes ao mesmo tempo no PC. Dentro do Icon Station também é possível ajustar multitarefa definindo vários parâmetros para valores que correspondem aos requisitos específicos do aplicativo. Dispositivos ou tecnologias extras que fazem dele um sistema único. Lembrando que esse ponto, né, esse asterisco, porque, como o Vinícius já tinha falado logo no começo, professor, como o Icon Station a gente penou para achar muita coisa e tipo, não tinha quase nada, né? Que nem eu já tinha citado em outras aulas, que a gente achou coisa até em site russo. A gente colocou esse asterisco porque muitas coisas que estão aqui nesse slide a gente pegou do OS2, entendeu? Porque como é baseado, a gente, para completar o slide, para não ficar, né, faltando, a gente pegou. Então ele tem a múltipla tarefa preventiva, o multitrending, recursos de IPC como memória compartilhada, tubos, filas e semáforos, suporte de memória virtual, swapping, teoricamente até 1 GB de memória virtual, operação totalmente protegida, bibliotecas de ligação dinâmica, .dll, e suporte para 16 MB de memória física. Suporte multiplataforma. Tinha suporte multiplataformas. Esse tinha suporte multiplataformas, a gente pegou direto do site oficial do Icon Station, onde tinha lá o suporte para multiplataformas. E a gente citou os exemplos que o próprio site trazia, que era o Java, o DOS, Windows 3.x e Windows e UX. Limitações da plataforma. Ele é limitado a 32 bits e limitado a 4 GB de RAM. Então essas são as duas limitações da plataforma que a gente conseguiu achar. As referências. O último link eu deixei com o melhor site sobre o S2, que como eu falei, a gente
para achar coisas sobre o Icon Station, tava impossível. Agora, sobre o S2 tinha muita coisa mesmo. E esse site, especificamente, tinha muita coisa boa, sabe? É um site imenso com muita informação. E é isso. Professor, antes de encerrar, eu queria falar uma história que, através das pesquisas, a gente viu, de uma história de um norte-americano. Deixa eu até voltar no slide que fala sobre o OS2. O S2 contra o Windows, né? Porque nessa época era isso, né? Basicamente, era o S2 em cima, o Windows embaixo, depois o Windows em cima, depois o S2 embaixo. E aí esse norte-americano conta uma história que uma vez ele foi num stand, né? Tava tendo um evento tal de tecnologia, e ele foi num stand do S2 para comprar, né, o sistema, para comprar o que o pessoal da IBM estava desenvolvendo, né, o stand da IBM. E chegando lá, ele chegou, perguntou para a moça, né, para moça número 1, ele até atenta assim, moça número 1. A moça não soube responder as perguntas dele sobre o sistema e passou para a moça número 2, que também não sabia, que passou para a moça número 3, para a moça. Enfim, no fim, depois de conversar com umas 6, 7, 8 moças ali, ele chegou a um rapaz mais nerd que estava trabalhando no stand. E ele soube explicar bem sobre o S2, né, na época. E aí explicou certinho sobre o sistema, explicou também como fazer a compra. Sei que, de modo geral, esse norte-americano disse que a compra seria feita da seguinte maneira: você assinava, você preenchia um formulário ali, né? E em torno de 15 dias a 30 você recebia na sua casa os instaladores do S2, né? De 15 a 30 dias. Então, era dessa forma que era feita a aquisição do OS2 pelo stand da IBM. Sendo que no mesmo evento tinha o stand da Microsoft, que naquele stand já estava revolucionando a maneira das vendas de sistemas, onde você simplesmente chegava, pedia o seu Windows 95 e você saía já com a caixinha para você simplesmente fazer a instalação no seu PC. Então você chegava no stand, fazia o pedido ali mesmo, pegava, comprava, chegava em casa e instalava. Diferentemente do S2 que você tinha que esperar 15, 30 dias para chegar e depois instalar. E é basicamente isso o nosso trabalho. Obrigado. Legal. Eu vi pessoalmente isso daí acontecer. Tinha um cara na minha sala que Mauro Batistetti, não vai ter o nome dele, exato, ele era de Marília, não sei onde que ele está agora. Ele trabalhava numa empresa lá que fazia parte de RH e contabilidade. Ele foi a única pessoa assim da minha turma que comprou realmente o S2. Então, ele comprou, instalou, então eu tive a oportunidade de rodar ele, ver como é que era. Entre o Windows e o S2 matava o Windows, mas ele era muito melhor, mas muito. Tinha nem o que falar. Por exemplo, ele tinha na época, tudo bem, eu estou falando isso aqui na época do passado, tudo bem? Então, para vocês terem uma noção que esse sistema operacional basicamente é o mesmo S2. O S2 na época, ele rodava num 386 com 4 GB de memória RAM. Desculpa, 4 megas de memória RAM. Tinha nem 4 GB, 4 megas de memória RAM. Não 386. E rodava beleza. Eu rodava o Windows numa máquina, num 486 com 4 megas também, mesma quantidade de memória. Só que saía de um 386 para um 486DX, que era um computador muito superior e era muito mais lento. Então, você precisava de muito menos recurso e ele deixava a máquina muito mais rápida. Então, quando ele apareceu ali 16 megas de memória física,
Era na época, quando foi lançado. Então, quando foi lançado, ele tinha o suporte aos 16 megas de memória mesmo, que era uma coisa absurda para a época. Então, todo mundo tinha 4, máximo 8, e ele tinha suporte a 16. Seria hoje a mesma coisa de ter uns 64 GB de memória ou algo semelhante. Ô professor, e lembrando, só adicionando aí, que na época, quem fez parceria com a IBM foi a Microsoft, e não o contrário. Não foi a Sim. IBM que foi atrás da Microsoft para fazer a parceria, né? Foi a Microsoft que foi atrás da IBM para fazer essa parceria, né? E era um puto de um sistema operacional. A cagada da IBM, eu sempre falei, é marketing. O marketing da IBM na época era ridículo. Então, o departamento de marketing, um processo de venda, licença, a chateação para você conseguir baixar um drive, você tinha que entrar no BBS. Na época não existia internet, existia BBS. BBS é um site que você ligava por modem, aí conectava na máquina deles e você fazia o download. Mas aí era em São Paulo, então você pagava o interurbano para São Paulo, aí conectava na máquina lá em São Paulo e de lá você fazia o download na velocidade tartaruga para conseguir baixar os drives. Então, era um saco isso daí. Onde eu usava bastante? Em banco. Itaú, por exemplo, usou muitos anos o S2. Até pouco tempo atrás, o Itaú era o S2. Por quê? Porque ele era realmente mais estável, menos pau e mais rápido do que o Windows. Então, por ser mais seguro, os bancos utilizavam ele. Era bem melhor que o Windows, a estabilidade dele, ó, era superior assim, longe do Windows. Ele estava anos-luz do Windows. Talvez se a IBM fosse diferente na parte de marketing, hoje nós estaríamos todo mundo com S2 e não com Windows instalado nas máquinas. Que nem a frase que desse mesmo blog desse norte-americano, que ele fala que aparentemente a IBM, enquanto a IBM focava na contratação de programadores, a Microsoft contratava marqueteiros, basicamente, né? Exato. Isso foi alavancando cada vez mais a Microsoft. Mas o professor, eu fiquei bastante assim triste porque eu e o Vinícius, a gente ficou com muito receio de acrescentar muita coisa do S2 e fugir do nosso tema principal, que era o Recon Station, né? Uhum. Só que eu fiquei, assim, triste de ter fugido, por quê? Porque é algo muito... tinha muita coisa, sabe? Que a gente foi pesquisando, foi achando muita coisa ainda para falar sobre o OS2, que caberia, sim, uma apresentação só e única e exclusivamente dele, entende? Tanto que eu tenho até, se eu não me engano, já excluí, não sei, mas várias imagens do OS2 funcionando em caixas eletrônicos, no sistema lá do MTA, disquetes, né, de instalação. Ó, era legal, eu garanto para vocês. Para a época, o dia que eu vi ele rodando, eu falei, meu, isso é o sistema operacional. Você olhava para o Windows e olhava para ele, meu, o Windows era uma carroça perto dele. Era a mesma coisa, sei lá, não sei hoje o que seria. Era um avião perto dele. Você rodava tudo. Rodava aplicativo de Windows, rodava aplicativo de DOS, rodava aplicativos feitos para S2. Meu, era muito bom. Não tem nem o que falar. Era maravilhoso. Por que morreu? Morreu por culpa da IBM. Os caras eram tão. Olha, o marketing deles era tão nojento que eles conseguiram quebrar um puta de um sistema operacional. É a mesma coisa de hoje chegar aqui um marketing horroroso e quebrasse, sei lá, o Windows. Falar assim, ó, ninguém vai vender mais. Porque ninguém queria pagar para receber depois, pessoal. Se receber depois de 30 dias alguma coisa. O cara falou, ficar 30 dias sem computador? Não dá. Aí você pegava o Windows. Então eram umas negócios assim que você não acreditava. Você falava assim, não é possível. E a hora que chegava, não tinha o drive, que eles não deixavam você pegar o drive e vir junto. Você tinha que conectar ainda em São Paulo, gastar interurbano para poder baixar alguma coisa. E se o cara fosse de longe, do Nordeste, tinha que fazer uma ligação até São Paulo. Olha, é isso que matou o sistema. Talvez se não fosse isso, hoje ele seria o sistema que a gente estaria usando, porque ele era muito bom. Muito bom Então. mesmo. Melhor que Linux na época, melhor qualquer coisa. E o Recon Station é a mesma coisa, porque você vai entrar no site deles para você fazer a compra, tá um absurdo de caro.
Não, os O caras são tudo sistema nada doido. a ver hoje em dia, sabe? É, É um absurdo de cara. eles são tudo louco. É, aí vem fazer, os Nem é caras mais são doidos. da IBM, se bem que não é mais da Serenity Systems. Aham. Tava dando uma pesquisada, é de outro agora. É, mas os caras são loucos. Em vez de fazer o negócio mais gratuito, fazer o bicho crescer, não, eles querem enfiar a faca. Eles continuam com a mentalidade errada. O sistema, ele morreu, ele nasceu morto por causa disso. Fizeram uma programação excelente e cagaram na venda. Não teve marketing até hoje. Eles continuam com o mesmo problema. É uma tristeza. Por quê? Porque a tendência é acabar o sistema operacional, porque ninguém compra num lugar caro, difícil acesso, ruim de suporte. Aí o que vai acontecer? Um bruto de um sistema operacional vai para os quiabos. É triste, mas isso pode acontecer. Alguma dúvida, pessoal? Não? Harmônio OS, o grupo tá aí? Beleza, professor, obrigado. Viu? Harmônio OS, quem que é o grupo aí? É o grupo 15 agora. Grupo 15, pessoal. É o Harmony OS. Então aí, não? É a Fátima. Acho que ela não está aqui. Então, grupo 16, o Fusion. Fusion. É todo mundo. Deixa eu abrir aqui a listagem. Então, cri aqui. Deixa eu pegar a listagem aqui com o nome de todo mundo, que aí fica mais fácil. Estou chamando aqui, trem besta. Não vai errar. Então, vamos lá. Então, grupo 15, que é o do Harmony OS. Gabriel Nascimento, tá por aí? Aqui, sexto. Não? Grupo, grupo 16, o Fusion, Gabriel Augusto de Freitas. E, acho que não. Grupo 17, Guilherme Pérez. É a do React.
Guilherme Pérez está por aí? Hoje resolveu faltar meio mundo? Eu, professor? Ah, tá aí. Não, mas acho que você viu errado. Aqui tá grupo 17. Ah, não, desculpa. Número sorteado é 11. Ah, tá. Desculpa. Desculpa. Ter aqui. Então, vamos voltar lá. O Harmônio S é o grupo 15. Grupo 15 é da Maria de Fátima, ela não tá aí. Grupo 16 é do Christian, que é o do Fusion. Christian tá aí? Christian tá. Não irei apresentar. Por quê? Por que não, Christian? Não consegui achar nada dele. Ah, mas nesses casos você tem que me avisar quando acontecer isso. Mas tem material, tem bastante material que você consegue achar. O React OS é um sistema operacional que está em vigor até hoje. Então você consegue achar sim. Dá uma olhadinha depois lá. Professor defendendo ele, eu peguei no começo o ReactOS, triste. Aham, triste. Mas tem material, dá para achar. Sim, em inglês, tem bastante. Não, sim, tudo que eu achei foi em inglês, mas é triste. Mas tem. É, Então, grupo 17. 17 foi do Rafael, né? A gente acabou de falar agora. Foi. Grupo 18 é o Gabriel Augusto de Freitas. Guilherme. Gabriel tá aí? Pelo visto, também não. Rapaz, ninguém tá aqui hoje. Grupo 19 do Haiku. O João Pedro e o Douglas estão por aí? Estamos, professor. Olá, boa noite. Boa noite. Pera lá. Então vamos colocar aqui então João Pedro. João Pedro, apresentador. E Douglas, né? Isso. Eu vou colocar aqui Beleza. mesmo, tá, ô, João? Pode ser? Você mesmo apresenta? Beleza. Isso. Beleza. Só um minutinho. Boa apresentação aí, pessoal. Obrigado. Onde que é? Ah, aqui, ó. Bandeja. Todos conseguem ver? Tô vendo. Beleza. Ok, eu começo. Boa noite a todos, eu sou o João Pedro, esse é o Douglas. A gente vai apresentar sobre o sistema operacional Haiku, antigo BEOS. Pode continuar, Douglas. Continua. Aí. Como eu falei, o Haiku é um sistema operacional criado pela Haiku Incorporado, feito para substituir o BEOS, um sistema criado em 1991 orientado para multimídia. O BEOS foi criado pela BE Incorporado, possuía SMP, que é o uso de usar os processadores quando eles estão disponíveis, através de usava multithreading, microkernel e também usava o sistema de ficheiros de 64 bits chamado Journaled, que a gente vai entrar mais a fundo durante a apresentação. Todas essas tecnologias foram transferidas para o Haiku também.
Quando tá falando, o Haiku foi feito com capacidade reversa e código aberto. Ou seja, várias pessoas podem ajudar e melhorar ele. E todos os programas que funcionavam no antigo BIOS também funcionam com o novo Haiku. Então não precisa recompilar nem nada, ele já funciona naturalmente. Ele foi originalmente desculpa. Ele começou a ser desenvolvido em 2001, mas seu primeiro alpha saiu em 2009. E atualmente ele ainda está sendo produzido e ele está na versão beta 3, que foi liberado em julho de 2021. Funcionamento. O Haiku foi desenvolvido em C++ e tem uma API orientada a objeto criado para ser de mais fácil de utilização, para ser eficaz e leve. Os requisitos mínimos dele são bem baixos, precisa só de um Pentium 3, 256 memória RAM, HD de 2 GB. Só a única coisa que precisaria um pouquinho mais é o sistema de 86 a 32 bits da Intel ou da AMD, ou um processador compatível. Mesmo com essas configurações baixas, ele é bem eficaz em processar multitarefa. Ele já possui ferramenta de edição de áudio e vídeo, como eu falei, ele é bastante focado em multimídia. E ele tem o próprio navegador chamado Bom Echo, que foi desenvolvido pela Mozilla. Então ele possui jogos e aplicativos para focar todo esse negócio de poder produzir conteúdo multimídia. O kernel do Haiku é o Haiku híbrido. É uma arquitetura que combina os aspectos benéficos da arquitetura do microkernel e do kernel monolítico. Apesar de ele não ter nenhum dos benefícios do espaço de usuário do microkernel, ele tendo a vantagem do kernel monolítico de não ter sobrecarga de desempenho para passagem de mensagem em troca de contexto entre o kernel e o usuário. Sistema de gerenciamento de memória. A maior parte do Haiku, como eu disse, é implementado em C++, mas alguns dos componentes principais dele é publicado só em C. Isso foi adotado para ter uma abordagem orientada ao objeto no design de arquitetura dele. Os processos são gerenciados por threads usando o Hard Memory Allocator, que é um alocador de memória projetado para ser eficiente para usar multithread. Isso implementa malloc e outros alocadores comuns, como halloc e calloc, que são alocações dinâmicas de memória C, pois ele precisa de um método de nível baixo para alocar a memória. Escalonamento. Uma das principais vantagens do BOS tem com seus concorrentes é a eficácia e o desempenho do seu escalonamento de CPU. A chave é o multithread. O professor falou que é poder gerenciar, carregar no seu processador vários programas ao mesmo tempo. E existem dois tipos de thread que ele trabalha, que é o thread de tempo compartilhado e de real time. Cada um deles é atribuído um nível de prioridade de 1 a 120. Os níveis de 1 a 99 são atribuídos a thread de tempo compartilhado e o de 100 a 120 são atribuídos a thread de tempo real. O tempo real é o que normalmente gerencia coisas reservadas a áudio e vídeo, e o escalonamento os caminhos da CPU sempre garante que eles sejam os principais a serem executados. Eles que têm me fugiu a palavra, a principal vantagem de ser escolhidos. Eles sempre são os primeiros. Com o de tempo compartilhado sempre sendo o segundo a ser executado. No entanto, como eu falei, ele cuida de multithreading. Se tiver por exemplo, se tem 4 processadores e 3 deles estão cuidando de um de tempo real e um está vazio, o que está vazio pode ter tempo compartilhado. Mas assim, no momento que qualquer coisa de tempo real aparecer, ele vai ser substituído para dar prioridade para o de tempo real. Pode passar. Tratamento de entrada e saída. Desculpa, minha garganta tá ruim. Para uso normal do Haiku, ele usa a classe BS Screen de kit de interface, que é de grande importância, pois é o principal modo que ele controla os drivers dele. Para aplicativos especiais como jogos e os programas de edição que ele usa, existem 2 classes de keykeys que são importantes. Desculpa o inglês. B Window Screen e B Direct Window. Essas classes são usadas para permitir acesso direto e a própria placa de vídeo. Pode passar.
Algumas das vantagens que esse BS Stream permite para controlar diretamente a placa de vídeo é configurar o tamanho da tela e algumas qualidades da tela, como profundidade de cor, taxa de atualização. No modo 8 bits, o mapa de cor pode ser configurado, uma sincronização com o ray tracing vertical, que é importante para evitar que a tela tenha muitas falhas. Ele também faz algo normal que você pode ver nos sistemas operacionais de hoje, que é dar informação da sua própria placa de vídeo e da limitação de tempo de chamada. Sistema de arquivos. O sistema de arquivos é de 64 bits, como eu falei, ele usa esse sistema de journaling, ou jornalado, em português, chamado B-File System. Para evitar sobrecarga no sistema operacional, ele não atualiza pequenas transações diretamente para o disco imediatamente. No Haiku, as mudanças são armazenadas por um tempo e enviadas para o HD quando o sistema está livre. Só. Ele utiliza esse journey para manter todas as transações registradas. Ou seja, quando você está no meio de uma transição de informação, quando você está passando algo para o seu computador e ele dá um problema, ele trava, está marcado nesse journey o que ele está fazendo, o que ele está passando, até quando. Então, quando o boot voltar, quando você reiniciar seu computador depois que ele dá qualquer problema, ele é bem mais rápido, porque ele já sabe onde ele estava, ele já sabe onde recomeçar. E algumas das especificações dele é um tamanho máximo do arquivo de 260 GB. Ele tem um número ilimitado de arquivos e o tamanho do nome desses arquivos é 255 bytes. Boa noite a todos me ouvem? Tá me ouvindo, né? Sim. Sim. Beleza. Bom, boa noite a todos. Eu vou estar apresentando mais alguns pontos do HackerOS que dizem respeito à segurança do sistema, como funciona o tratamento de deadlock dele, alguns pontos de interface que ele possui também. E se der tempo, a gente vai apresentar para vocês como que é a carinha desse sistema operacional. E vocês vão ver como que ele é super simples, pessoal. Mas, primeiramente, a parte de segurança do sistema. A gente fez esse estudo baseado em outro estudo que 2 autores especialistas em segurança da informação fizeram. Segundo esses autores, eles identificaram algumas vulnerabilidades de segurança no sistema, né? Algumas são bem grossas e outras são bem detalhes que poderiam ser implementados no sistema para conseguir melhorar essa parte de segurança. Bom, segundo esses autores, a maior vulnerabilidade de segurança que existiria no HackerOS diz respeito à parte de redes, né? Segundo esses autores, praticamente todas as implementações de segurança deveriam ser feitas no HackerU no que diz respeito à rede. E, em parte, pessoal, isso é uma coisa completamente compreensível, justamente porque o HackerOS ele não foi desenvolvido para tratamento de rede. A gente, por exemplo, nunca ouviu falar de utilizar HackerU em servidores, por exemplo. Então, ele não foi um sistema projetado para ter uma interface robusta para a rede, né? Mas, segundo esses autores, toda essa parte de rede deveria ser implementada na parte de segurança no HackerOS. Tá? O restante é bem mais detalhes do sistema operacional em si, tá, pessoal? Não são tão grandes que nem a parte de redes do HiQ. Eles também afirmaram que a ausência de uma tela de proteção poderia afetar também a parte de segurança do sistema. A tela de proteção é basicamente a que a gente encontra no Linux e no Windows, para o usuário precisar logar antes de conseguir prosseguir na utilização do sistema, né? Aquelas telinhas de login que a gente encontra no Windows e no Linux. Mas, segundo esses autores, essas telinhas não estão presentes no HiQ. Isso daria uma brecha para usuários mal intencionados, caso eles quisessem se utilizar o sistema do usuário. Então, basicamente, a gente não conseguiria deixar o PC sozinho por alguns instantes, porque caso algum usuário quisesse invadir o sistema, a gente não teria esse bloqueio de tela de bloqueio, né, de tela de login. Então, a ausência dessa tela já é um ponto a ser melhorado também. Tá? A tela de login também, eles também identificaram alguns pontos bem complexos que dizem respeito a scripts mal intencionados no bash, outros scripts que são bombas lógicas, partes extremamente complexas em si. Mas a maior implementação deveria ser feita na rede e também alguma tela de proteção para evitar usuários mal intencionados. Essas são algumas implementações de segurança que poderiam ser feitas.
Agora um pouquinho sobre a interface do usuário, pessoal. Como vocês podem ver aqui na imagem do lado, ela possui uma interface extremamente simples. Assim, quando o BIOS, que foi a versão retrocompatível do HackOS, foi lançado, o pessoal ficou um pouquinho cético, né, em relação a esse projeto, justamente porque ele apresentava uma proposta completamente nova, né? Tanto que o BIOS, como a gente já citou, ele não é uma distribuição Linux e também ele não é uma versão do Windows, né? Longe disso. O BIOS e o HackOS é simplesmente BIOS. Então, justamente por apresentar uma interface, uma proposta completamente nova, é que o pessoal ficou um pouquinho cético em relação ao HackOS. Tá? Mas, em geral, o pessoal elogiou bastante a interface limpa e extremamente organizada do HackOS. Algumas semelhanças vocês conseguem ver já com o Windows, como, por exemplo, o menu Deskbar, os ícones que são bem simples, como vocês podem ver aí, perdão. As guias de janela, que nem a gente encontra no Windows também, que você consegue minimizar, maximizar e fechar o programa. Então, algumas coisas a gente percebe uma grande semelhança com outros sistemas operacionais mais famosos. Então, se der tempo também, eu vou apresentar como que é a carinha dele, tá? Mas nessa foto dá para ter uma ideia já do quão ele é simples. Basicamente todo o sistema, na verdade, ele foi projetado para ser um sistema simples, né? Ele suporta hardwares bem leves, como a gente já citou aqui, os requisitos do sistema dele. A interface é muito simples, os requisitos são bem simples, então ele é um sistema extremamente simples e rápido e cumpre muito bem aquilo que ele propõe. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento de deadlock dele. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito do que é o deadlock, tá? Porque outros grupos já apresentaram, então eu vou passar bem por cima. Deadlock é basicamente quando um processo ele recebe uma requisição de mensagem antes que ele tenha tempo de processar a mensagem atual. Então, por exemplo, vamos supor que o Word requisitou um processo que está no Excel, e nesse meio tempo, por exemplo, o PowerPoint solicitou um recurso que está no Word. Então, aqui a gente tem um problema. Enquanto o Excel não conseguir fornecer uma resposta para o Word não vai conseguir fornecer nenhuma resposta para o PowerPoint. Então aqui a gente tem uma situação de tipo congestionamento de trânsito mesmo. Enquanto um não fornecer resposta, o outro não consegue fornecer resposta também. Tá? Os sistemas operacionais, como vocês já perceberam, tratam esse tipo de deadlock de várias maneiras diferentes, cada qual conforme com a sua necessidade. Né? Alguns sistemas ignoram por achar que não vale a pena gastar recursos com deadlock. Alguns tratam e recuperam através de algoritmos muito complexos. E alguns simplesmente evitam que aconteçam esses deadlocks, e é aqui então que o HackOS e, consequentemente, o BIOS se encaixam. Agora um pouquinho sobre como funciona o algoritmo deles, de tratamento de deadlock. Eles possuem dois tipos de algoritmo, basicamente. Um a gente chama de portas e outro a gente chama de semáforos. Mas começando na parte de portas, eu gosto sempre de associar o deadlock como se fosse um congestionamento de trânsito mesmo. Por exemplo, enquanto esse carro aqui não conseguir sair do meio, esse carro verde não vai conseguir passar. Então aqui a gente tem uma situação de travamento. Como funciona a parte de portas do HackOS? Essas portas, elas basicamente foram desenvolvidas como uma fila de mensagens. Elas garantem que nenhuma mensagem adicional seja recebida até que o processamento atual seja completamente processado. Então, por exemplo, o Word está consultando um recurso que está no Excel, por exemplo. Enquanto ele não finalizar essa requisição de recurso, nenhum outro processo, né, PowerPoint ou qualquer outra coisa, vai conseguir fazer requisição ao Word, por exemplo, porque a gente tem um esquema de portas e de fila de mensagens. Enquanto o processo atual estiver sendo processado e requisitado, essa porta vai estar fechada e quando finalizar, aí sim o processo vai estar liberado para novos processamentos. Então, esse é o algoritmo de portas dele. Além disso, a gente tem o algoritmo de semáforo, que ele é bem semelhante a portas, mas aqui a gente está lidando com manipulação de dados. Então, por exemplo, o Word está manipulando um conjunto de dados aqui. Então, enquanto o Word não finalizar essa manipulação, mais nenhum outro processo vai conseguir manipular os mesmos dados, enquanto essa thread principal aqui não for finalizada, tá? Essa thread principal aqui a gente chama de seção crítica, que é uma seção que não pode ser interferida por nenhum outro processo. Isso evita situações que já foram propostas pelo professor, de, por exemplo, duas pessoas colocarem para imprimir, e às vezes metade da folha acabava com a impressão de uma pessoa e metade acabava ficando com a impressão de outra pessoa. Então, essa parte de semáforo é justamente para evitar esses tipos de situações, em que enquanto essa manipulação não ser finalizada, nem outro processo consegue manipular esses mesmos dados. Então, esse é o esquema de semáforo e de portas que ele possui para tratar justamente o deadlock. O HackOS também possui suporte ao multiplataforma.
Ele possui atualmente compatibilidade com as plataformas IA32, o x86-64, o ARM, o RISC-V64 e o Spark. Ele possui uma grande evolução em relação ao BIOS, que é a versão anterior dele, porque o BIOS só possui a compatibilidade com IA32 e o PowerPC. Aqui é uma multiplataforma no sentido de hardware mesmo, tá? Agora, no sentido de dispositivos, ele funciona em celular, em notebook, em PC, a gente percebeu, de acordo com a comunidade mesmo, uma grande limitação no que diz respeito aos hardwares mais atuais. Porque atualmente a gente tem memória RAM de 32 GB, de 64 GB até. Então a gente percebe, com base nos comentários da comunidade, que esse sistema não possui suporte para hardware pesado, mas eu vou entrar em mais detalhes na parte de limitações do REC-OS. Tá? Mas ele possui suporte com bastante plataformas, como vocês podem ver aqui, e com hardwares mais leves. Algumas tecnologias extras que o REC-OS possui, algumas delas não são novidade hoje em dia, mas eram na época em que o REC-OS saiu e que o BIOS saiu também. Acho que uma das principais que eu posso citar é a quantidade de ferramentas de áudio que o REC-OS possui. Ele possui muitos programas de áudio já embutidos nele, até mais que o Windows, penso eu. Então, além de ser um sistema que possui um acesso, que ele foi projetado para ter um acesso bom para a internet, ele também é um sistema que possui um conjunto grande de ferramentas de manipulação de áudio. Então, o pessoal que produz áudio, que produz novas músicas, o REC ele fornece uma interface bastante satisfatória para conseguir sanar essas necessidades. O UltraDV, que é um programa de manipulação de áudio, os kits de multimídia que as APIs do sistema operacional fornecem. Então, ele possui muitas ferramentas bacanas para quem quiser gerenciar o áudio do sistema operacional, conseguir ter umas ferramentas bem legais aqui. Além disso, ele possui a parte de multithreading pervasivo, que o João já falou um pouquinho, mas só dando uma passada por cima mesmo. Como o professor já falou outros dias, o Windows, os programadores que programam Windows, que fazem programas para o Windows, perdão, um grande problema deles é que eles não pensam em fazer aplicativos divididos em multithreads. Isso é um problema que você não precisa ter no REC-OS, justamente porque ele literalmente força você a dividir seu aplicativo em threads diferentes. Então, se você fizer um programa com duas janelas, em que uma das janelas calcula a média de 2 alunos e outra janela calcula, por exemplo, a soma de 2 números, o que o REC vai fazer é justamente pegar essas duas janelas e colocar em duas threads, em dois processadores diferentes, porque ele é um sistema muito modularizado, então ele divide muito todas as funcionalidades do sistema. Então, com o REC-OS, você não precisa nem se preocupar em dividir seus aplicativos em threads diferentes, porque o sistema já faz isso para você sem que haja a menor interferência do programador. Então, esse é o sistema de multithreading pervasivo. A gente também tem o multiprocessamento simétrico, que é quando a gente tem vários processadores com memória compartilhada e que usam um sistema operacional só, o que não é novidade hoje em dia, tá? Muitos SOs usam esse multiprocessamento simétrico, também chamado de SMP, mas ele era uma grande novidade na época em que foi lançado e que chamou bastante atenção do pessoal que estava conhecendo já o BIOS e o REC-OS. Como eu já falei, ele possui muitos kits de tradução, de manipulação de multimídia, Ele vem com alguns kits de tradução de multimídia já embutidos no sistema operacional. Então, caso você queira converter arquivos GIF para SGI, para JPG, para NG, para RAW, entre outros, então a gente já tem essas ferramentas já embutidas no sistema para conseguir gerenciar essas traduções de tipos de arquivos de multimídia. Uma coisa bem interessante também é que ele possui um sistema de arquivos que age como banco de dados. Então, cada coisa que você pesquisa no sistema de arquivos, ele guarda um banco de dados daquilo que você pesquisa, justamente para facilitar as próximas pesquisas que você fizer. Sugestões, aquelas partes lá de o que você quis dizer. Então, ele guarda toda uma base de dados daquilo que você pesquisa no sistema de arquivos. Ele é usado para outras partes também, não só para pesquisa, tá? Mas essa é uma das funcionalidades desse tipo de sistema de arquivos. Há algumas tecnologias a mais, mas na parte de desenvolvimento, como eu já falei, o REC-OS fornece um conjunto bem robusto de APIs para os programadores conseguirem consumir os recursos do sistema. Então, tem API para tudo, pessoal. Tem API para a parte da interface, para os sistemas de arquivo, para conseguir gerenciar os sistemas de arquivos deles. Tem APIs para a parte de jogos. Tem APIs para acessar os recursos do kernel do sistema, dispositivos de entrada e saída,
gerenciamento de multimídia, suporte a OpenGL, tradução de formatos de arquivo. Então tem API que para muita coisa, inclusive não coube colocar tudo aqui nesse slide, porque senão ficaria um textinho bem pequenininho, mas ele fornece muita API para os programadores conseguirem consumir. Então a gente já percebe que ele possui uma interface também muito robusta, além de multimídia, mas também para a programação de novos aplicativos. Algumas limitações que ele possui. Assim como eu já falei, ele possui algumas vulnerabilidades de segurança, principalmente no que diz respeito à parte de rede, apesar de ele não ser um sistema que foi projetado para ter uma interface robusta para a rede, mas ele, basicamente, todas as implementações de segurança poderiam ser feitas no que diz respeito à rede no RecOS. O multithreading pervasivo e desenvolvimento de apps. Esse multithreading pervasivo ele facilita bastante quem vai desenvolver novos aplicativos, mas ele atrapalha o desenvolvimento de aplicativos extremamente grandes e complexos, né? Porque muitas vezes acabavam de tanto dividir as tarefas e janelas do sistema em threads diferentes, às vezes ocorriam conflitos, né, de comunicação entre threads e outras. Né? Apesar dele fazer isso muito bem, de conseguir dividir e modularizar as funcionalidades da sua aplicação de maneira super eficaz, quando você vai construir aplicativos muito grandes e que vão ficar extremamente divididos, às vezes ocorriam problemas de comunicação entre as threads e que acabavam quebrando os programas, ou eles simplesmente travavam, paravam de funcionar. Então, apesar do multithreading pervasivo facilitar muito o desenvolvimento, ele também possui muita brecha para bugs e falhas. Ele possui também mau desempenho quando submetido a grandes quantidades de memória, assim como eu já falei. Ele não possui um desempenho muito satisfatório caso o usuário queira embutir novos hardwares no PC. Então, caso o usuário queira colocar, por exemplo, seus 32 GB de RAM, o sistema pode simplesmente parar de funcionar e parar de ligar. Teve um usuário na comunidade que afirmou que só de embutir 1 GB de RAM, que é muito pouco, absurdo de pouco hoje em dia, simplesmente de embutir 1 GB de RAM, o sistema operacional simplesmente não ligava mais. Então, ele foi um sistema, como a gente já falou, para ser simples, né? A interface é simples, o hardware dele é extremamente simples. E se ele é simples, ele foi projetado para ser simples e ponto final. Então, caso você queira embutir hardwares novos, seja a memória RAM mais pesada, seja um HD novo, seja alguma placa de áudio, placa de vídeo nova, o sistema pode apresentar um mau desempenho para esses novos hardwares embutidos, que entra também nesse ponto aqui. Difícil aceitação a novos hardwares. Bom, é basicamente isso. Eu vou apresentar um pouquinho de como que é o sistema, a carinha dele. Onde está o... Cadê? Aqui, ó. Visual Box. Ele liga muito rápido, pessoal. E também instala muito rápido também. Eu instalei ele em praticamente 5 minutos por aí. Então, deixa eu só tirar esses negocinhos aqui. Essa aqui é a carinha dele, tá, pessoal? Extremamente simples. Os ícones. Essa parte que nem o menu inicial, o menu iniciar do Windows. Então, bastante coisa a gente percebe grande semelhança. Se eu abrir esse TXT aqui, por exemplo, as janelas lembram bastante, os guias de janela. Algumas coisas eles puxaram do Windows, mas também algumas do Linux, né? Por exemplo, o terminal. O terminal lembra bastante o do Linux. Então, por exemplo, se eu quiser criar um arquivo novo aqui na área de trabalho, eu consigo. Deixa eu ver se eu lembro o comando, tá? Teste.txt. Aqui, ó, que ele já criou. Então, se eu abrir aqui... que ele não embutiu, né? É que eu não lembro certinho qual que é o comando para inserir o texto e tudo mais. Mas aqui a gente já percebe que só de dar o cat que ele já criou. Se der o ls, por exemplo... Opa! Se der o ls, ele vai listar todos os... Eita, ele acabou saindo. ls, -l. Ele lista tudo, ó. Igualzinho o Linux. Então, bastante coisa, a gente percebe uma grande semelhança, né? Os comandos, lembra bastante. Várias ferramentas de áudio também ele possui. Aqui é reprodutor de MIDI,
de multimídia também, gravador de som, conversor de multimídia, como eu já falei para vocês. As demos também, bem bacana. Então, essa é a carinha dele. Quem quiser conhecer mais, eu posso passar a ISO, porque ele é muito leve, muito simples de instalar. Mas é basicamente isso que a gente tem a falar sobre ele, né? Apesar de ter as limitações dele, ele cumpre muito bem o que propõe, de ser um sistema muito simples e direto naquilo que ele propõe. E é basicamente isso, pessoal. Se tiverem dúvidas, a gente está aí à disposição para responder. Mas é isso. Parabéns, show de bola. Legal mostrar assim o sistema rodando. Realmente ele é um sisteminha bem levinho, pessoal. Ele não é feito. Você vê o tempo da boot, né? Vai colocar o Windows na máquina virtual e você vai ver como é que ele fica. Ele é muito rapidinho para usar, pessoal. Então, ele é baseado em Unix-like, né, que eles falam, né? Então, ele é baseado no Unix. Então, é um sistema robusto. Foi projetado para um hardware muito simples, rodar em máquinas pequenas. E qual é o propósito disso daí? Meu, você já imaginou o que é de máquina que fica sucateada às vezes por aí? Máquinas que você fala, isso aqui já não dá para rodar mais o Windows, isso aqui não vai fazer nada, pega e joga fora. E essas máquinas que você pega e joga fora era o suficiente para rodar um Haiku. E às vezes para navegar numa internet, tratar um som, ver um vídeo, é o suficiente. É uma máquina que você consegue pegar aquela máquina velha, que não tem mais saída para ela, que ninguém vai fazer mais nada com ela, e transforma ela num avião. Uma máquina super rápida que poderia ser usada ali numa biblioteca, por exemplo. Então, pegar aqueles micros que às vezes estão sucateados e falar, não, isso daí ninguém quer mais. Você pode instalar o Haiku nele, ele coloca ele na biblioteca e coloca os ícones, né? A pessoa clica em cima, abre, ela nem vai perceber que sistema operacional que é. A hora que está desligado, ele liga, vai 3 segundos depois o negócio está rodando, ele vai achar que é até um SSD, que ele está carregando através de um SSD. Você pode pegar aqueles HD velho que ninguém quer mais, que é tão pequenininho, que cabe ele. Então, você pode pegar aquelas máquinas velhas e dar um novo destino para ela voltar a ser funcional de alguma forma. Entenderam? Alguma curiosidade quanto ao sistema operacional? Quanto ao Haiku? Então, beleza. Então, vamos fazer a chamada então aqui. Mas, parabéns. É bem legal. O Haiku é um sistema bem bacana. A Ângela está aí. Christian? Não? Tá aí. Douglas? Oi, tô aqui. Eloá? Não. Enzo Silva? Presente. Gabriel Augusto? Gabriel Nascimento? Presente. Guilherme Pérez? Presente. Gustavo Silva? Gustavo Silva, não. Isabelle? Eu, presente. Giancarlo? Presente. Jonathan? Presente, professor. João Gabriel? Não. João Pedro? Eu, presente. João Vitor? Presente. Joaquim? Professor, eu acho que ele entrou aí, mas ele tá pelo 3G. Não sei se ele vai conseguir responder. Ah, beleza. José Antônio? Lêner? Alô, 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 tá me ouvindo, professor? Tô. Opa, nossa, não bugou. Foi mal, professor, tô pelo 3G aqui. Não fica sussa. Professor, só uma dúvida, fica faltando o meu grupo, minha dupla. Aí você vai me apresentar na próxima semana. Na próxima sexta-feira não tem. A semana que vem não tem aula. Aí na outra sexta-feira. Eita, meu Deus do céu. Não, o meu também faltou. Valeu, professor. Foi mal aí. Luana? Não. Márcio dos Santos?
Aí, Melona. Márcio dos Santos. Maria. Matheus Amaral. Matheus Ortega. Matheus Saito. Presente, professor. Beleza. Murilo já está aí. Rafael Antunes. Renato. Presente. Rian. Thales. Presente, professor. Tiago Márcio. Não. Vitor Nogueira. Presente, professor. Vitor Yudi. Vinícius. E Vanderlon. Então, aqueles que não terminaram, que não apresentaram hoje, fica então para a próxima sexta-feira, dia, se não me engano, dia 22. Isso. Então, nessa semana não tem aula na semana que vem, tudo bem? Na outra semana tem Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e na sexta-feira tem a apresentação. E eu vou deixar depois um vídeo lá no EAD para vocês assistirem. Então eu vou marcar lá como assistir esse material, tudo bem? Então depois vocês dão uma olhadinha lá, que eu vou deixar como atividade para vocês assistirem um filme. O que é ao quantas notas? O que é? Eu não entendi. Eu acho que é quando você vai falar as notas. Lá para frente, porque eu falo, vocês param de assistir minha aula. Tá tudo aqui, não se preocupa não, que tem um Excel com tudo, pessoal. Então eu tenho uma planilha aqui, ó, posso mostrar a pontinha da planilha só? Não posso mostrar não. Vocês vão ver o restante. Mostra. Mas não. Professor, Aí todas as ela tá notas falando de ficam outra lá. coisa. Hã? Acho que ela já tá falando de outra coisa. Esse trabalho aí, a nota 1, sim. Daí quantas notas vamos ter? Quantos trabalhos se diz? Trabalhos tem mais 3. Rapaz, vai dar tempo de tudo isso. Se Deus quiser. E para isso eu vou deixar um material para vocês assistirem lá dentro do curso de vocês. Eu vou colocar lá, assistir esse material. Tudo bem? Então vai ser uma aula sobre gerenciamento de memórias. Então eu vou deixar lá na frente escrito assim, ó, vou abrir lá gerenciamento de memória e vou colocar na frente assistir essa aula, assistir essa aula. Então vai ter um assistir essa aula na frente. Professor, Beleza? sabe aquele programa de thread que você pediu? Sei. Ainda pode entregar? Sim, é o desafio. Show de bola, então vou mandar ali. Valeu. Pode mandar lá. Passa já então para modelo para a gente fazer. Depois eu penso nisso daí. Mas vou deixar lá. Então assista a aula de gerenciamento de memória que vai estar lá no Moodle. Bem? Então, bom final de semana para vocês. Bom feriado e até a outra semana. Valeu, professor. Bom descanso aí, bom feriado. E tem o desafio. Quem quiser fazer, aproveita lá que é ponto extra. Obrigado. Valeu, professor. Feliz Natal, viu? Valeu. Falou. Cara, vamos lá. Obrigado.